Rádio AM. Entrevista especial. Minha homenagem para cada um de vocês que não desistem dos seus alunos, que acreditam na inclusão e que vieram hoje buscar mais capacitação para que vocês possam levar para a vida de vocês. Então, muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. A Prefeitura Municipal de Itatiba, por meio da Secretaria de Educação e Escola de Governo e Gestão Pública, juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras da Câmara Municipal de Itatiba, trazendo ao Teatro Ralim Zamboto Alex Duarte para importante palestra nesta segunda-feira, 11 de março do ano da graça de 2024. Capacitismo em desconstrução. Como transformar preconceitos em oportunidades de inclusão? Alex Duarte, a satisfação em tê-lo novamente aqui em Itatiba pela segunda vez, e uma palestra com um nome um tanto quanto difícil, mas um tema de relevância. E Itatiba, merecedora de tê-lo novamente aqui. Satisfação. Satisfação, Aloysio, satisfação em você que está nos assistindo. A cidade de Itatiba é super inclusiva. Nós temos aqui famílias, nós temos aqui profissionais que trabalham e operam no campo das possibilidades. E a gente está tratando de um tema que parece meio complicado, meio truncado, essa palavra capacitismo, né? E o capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E que nós, pessoas sem deficiência, você, eu e muitos de nós, a gente acaba, por não estar nessa realidade, por fazer parte de uma bolha, a gente acaba excluindo, segregando e muitas vezes acreditando que a inclusão social é um problema e não encaramos isso como potência, como transformação. E a gente veio aqui hoje fazer isso, né? As pessoas que assistiram essa palestra vieram se confrontar com seus preconceitos e olhar para dentro e se perceber capacitista, racista, machista, é um caminho muito difícil, porque a gente se coloca no lugar de desconstrução, que é um processo, porque nós somos ensinados de forma equivocada pela sociedade a temer aquilo que é diferente. Bom, Alex, ter um público aqui de 480 pessoas que agendaram antecipadamente numa segunda-feira, 18 horas e 30 minutos, o início dessa palestra, você vê que o tema é recorrente, né? Com certeza. Eu penso que a inclusão social, ela tem sido encarada pelas pessoas, Aloysio, como um valor inegociável. A gente não negocia os nossos valores, certo? Porque muitas vezes a gente deixa pessoas com deficiência para trás. Então, quando a gente vê esse salão lotado, principalmente por educadores, eu estou falando de pessoas que operam na sala de aula, que estão ali diariamente com os seus alunos fazendo acontecer. Então, essa galera estava aqui querendo encontrar alternativas e soluções para o seu público, e um público que é diverso, não é um público só sem deficiência, mas um público, alunos com deficiência que tem outras questões que a gente precisa trazer suporte, e aqui a gente pode discutir esse suporte, que eu acho que o principal, Aloysio, é quando a gente tem vontade de fazer acontecer. Claro que a acessibilidade ela é um fator determinante para a sociedade oferecer para as pessoas, mas tudo começa com a nossa desconstrução pessoal, porque se eu enxergo a pessoa com deficiência como incapaz, se eu continuo tendo atitudes capacitistas, eu não consigo trazer essa pessoa para um olhar mais de possibilidades, na potência, nas competências e habilidades que todos nós temos. Alex, a importância de, em um município, a Prefeitura Municipal, a própria Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal estarem sempre abordando esse tema e, de certo modo, mostrando o que o autista é capaz e as necessidades que ele tem. Maravilha. Quando a gente percebe que o poder público está realmente preocupado com essa pauta, eles estão à frente, porque nós estamos falando de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Se a gente for colocar em dados estatísticos, são 24% da população brasileira. E indiretamente sempre tem uma pessoa conectada a essa pessoa, pai, mãe, profissional. Então é mais que a metade da população do Brasil. E aí a gente vê uma cidade que está realmente preocupada. E não só preocupada em acessibilizar espaços, não só preocupada em capacitar profissionais, mas em trazer conhecimento, porque o conhecimento, Aloysio, o conhecimento correto, assertivo, ele liberta, ele faz com que a pessoa realmente consiga olhar para dentro sem se ferir, sem se desconfrontar ou de se desconfortar, porque quando aquilo começa a te fazer mal, a gente se afasta do debate, E aqui o que a gente fez aqui foi realmente fazer com que as pessoas pudessem olhar para os seus preconceitos, mas com mais
responsabilidade, é o que a gente fez aqui, né? Você se responsabilizar pelo cidadão que você é, né? E conseguir perceber, peraí, eu estou excluindo pessoas, eu tenho amigos com deficiência na minha convivência, eu me relaciono com pessoas com deficiência, e se não, por quê? Se eu estou falando de um público de quase 46 milhões de pessoas no Brasil. Então essas foram algumas perguntas que a gente trabalhou em conjunto para que a gente possa começar essa desconstrução e ver um mundo cada vez mais inclusivo. Bom, Alex Duarte, o porquê de você, como jovem ainda, se dedicar a esse tema? E fale um pouquinho, né, das suas obras, não só em livros, como também no cinema. Olha que curioso, para quem está me assistindo e não me conhece, Aloysio, eu sou uma pessoa sem deficiência, né? Não tenho familiares com deficiência, a não ser um primo muito distante com deficiência intelectual. Mas eu, há 16 anos atrás, eu estava nesse mesmo lugar que você. Eu era repórter de um jornal, trabalhei por muitos e muitos anos como diretor de cinema e eu tive a grande oportunidade de cair na redação do jornal uma jovem com síndrome de Down que tinha passado no vestibular para nutrição, sem cotas. Veja bem, eu sou da geração 90, que não estudou com pessoas com deficiência, que a única referência que eu tinha das pessoas com síndrome de Down é que elas eram incapazes, crianças eternas, e que não conseguiriam chegar em estágios elaborados de pensamento e conseguir passar num vestibular ou ter uma profissão. Quando de repente cai na minha pauta alguém do inverso do que me ensinaram, do que a ciência me ensinou, mudou completamente minha vida. E ela me fez uma pergunta, que eu acho que foi a pergunta que serviu como um divisor de águas. Ela me perguntou: Alex, o nome dela é Adriele, você tem melhor amigo? Durante a entrevista eu tenho alguns. Ela disse: eu não tenho. Ninguém me convida para sair, Alex. Lá de vez em quando me convidam para tomar um sorvete, eu sei que é por obrigação. Mas sabe esses amigos que você sai todos os dias, que te ligam, se preocupam com você? Eu não tenho isso. Eu queria saber se você quer ser o meu amigo. E aquilo ali me pegou, né? Fundo na alma. Eu saí daquela entrevista completamente tocado e eu tinha duas escolhas. Ou eu realmente me tornasse amigo dela, me possibilitasse conviver com ela para ver o que ela poderia me oferecer, ou eu fugia da responsabilidade. E foi ali que começou o meu caminho da desconstrução, do preconceito, do capacitismo, e isso me levou para onde eu cheguei agora, né? A gente fundou o Instituto Cromossomo 21, que é referência no Brasil. Estamos indo para a ONU representar o nosso país dia 21 de março com os meus alunos com síndrome de Down e abrindo uma discussão muito importante para o mundo todo. A gente criou um programa que se chama Expedição 21, que a gente ajuda jovens com síndrome de Down a morarem sozinhos. E isso virou um objeto de pesquisa científica para comprovar a importância de um ambiente positivo, de que tem acessibilidade comunicacional e como isso pode influenciar e impactar a autonomia de uma pessoa com síndrome de Down. E isso vai refletir aonde, Aloysio? Para você que está nos assistindo, na expectativa de vida de pessoas com síndrome de Down, porque nós temos ainda um mundo que aborta pessoas com deficiência, uma ciência que quando recebe o diagnóstico de alguém com síndrome de Down, ela faz com que o pai tome a decisão de abortar esse filho ou mandar para adoção. Por que, se nós temos hoje pesquisas que mostram a eficácia, por que a gente continua com esse pensamento eugenista, preconceituoso e capacitista? Então a gente está aqui para lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e mostrar que todo mundo tem potencial, desde que o nosso foco mude, desde que a gente oferte as possibilidades para que eles possam se desenvolver. Bom, e nada é por acaso, né? De Porto Alegre para o mundo, Alex Duarte, a partir de uma entrevista com a Adriele, mudou todo o seu o transcurso de vida, na verdade. E agora, dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, e aqui em Itatiba também a data é marcada, projeto de lei do vereador Washington Bortolossi em 2016, faz com que as pessoas não se esqueçam, muito pelo contrário, levantem, né, um alento, né, para o que é o autista aqui no Brasil, principalmente aqui em Itatiba. Exato, Aloysio. Eu fico muito feliz quando eu vejo políticos super engajados que levam para o poder público, que levam para a política brasileira pautas essenciais e realmente lutam pelos direitos, né? O Washington é um grande exemplo, então a cidade está de parabéns, a prefeitura está aqui também, sempre trazendo informações. Eu estive conversando com a Tati também, a jornalista, que ela me entrevistou. Isso, e ela me falou: Alex, o pessoal aqui é muito inclusivo, tem muita iniciativa bacana. Então, eu penso que a única forma de a gente realmente fazer com que as pessoas encarem a inclusão, não como problema e como potência, é quando você furar a tua bolha e trazer isso para a tua discussão. Porque geralmente aquilo que não nos afeta, que não faz parte da nossa vivência, a gente sai fora, né? A não ser que você tenha um filho com deficiência, a não ser que você que está me assistindo se torne uma pessoa com deficiência, aquilo ali começa a fazer parte da tua história. E aí você vai sentir
preconceito nas ruas, você vai sentir a falta de acessibilidade no mundo. E isso não precisa ser assim. Essa discussão, ela tem que chegar em todos os lugares e nós, independente de ter deficiência ou não, filhos com deficiência, nos comprometer, porque nós estamos falando da diversidade humana. Somos todos diversos. Inclusive, depois dos 50 anos, 50% de nós teremos algum tipo de deficiência. Então, quando a gente investe em inclusão, a gente está preparando um mundo, ofertando um mundo onde todo mundo caiba nele. Porque depois dos 50 anos, quando a gente tiver um mundo mais acessível, não só pessoas com deficiência vão ser garantidas pela acessibilidade, mas gestantes, pessoas gordas. Então, engana-se quem acha que inclusão e acessibilidade é positivo apenas para quem tem deficiência. Não. Ele é uma construção coletiva e benéfica para todos nós. Bom, excelente estadia em Nova York, na Organização das Nações Unidas, no próximo dia 21, e parabéns pela palestra aqui em Itatiba, foi enriquecedora. Eu que agradeço essa oportunidade, espero voltar mais vezes, porque Itatiba sempre me recebe de braços abertos. Eu tenho certeza que logo, logo estaremos juntos numa nova oportunidade. Os fatos que acontecem na região, no Brasil e no mundo. Rádio AM. Conectada com você.